Boa noite. Quantos de vocês estão interessados em saber o tamanho das mudanças que virão com a reforma tributária? Como vocês sabem, ela é a maior mudança nessa área das últimas décadas. Quantos de vocês querem aumentar os rendimentos decorrentes da atividade profissional? Quem gostaria de escolher como e onde trabalhar, sendo disputado por clientes e empresas? Quantos de vocês buscam reconhecimento e autoridade no local de trabalho? Quem gostaria de dominar os novos tributos? O Imposto sobre Bens e Serviços e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, serão os maiores tributos no Brasil. Além disso, a reforma trouxe também o imposto seletivo, um imposto totalmente novo no ordenamento jurídico tributário brasileiro. Toda mudança gera riscos e oportunidades. Tem uma frase atribuída a um autor desconhecido que eu gosto muito. Enquanto uns ficam apreensivos com as mudanças, outros enxergam as grandes oportunidades que são abertas por elas. A reforma tributária está mudando todos os tributos sobre consumo no Brasil. Em breve, tributos importantes e poderosos serão extintos. Por outro lado, tributos recém-criados ocuparão o lugar deles. Quem você acha que tem maiores chances de se destacar profissionalmente? Quem souber com profundidade os novos tributos ou continuar apenas estudando os atuais? Ao final desta apresentação, você vai descobrir o tamanho da mudança que está por vir com a reforma tributária, os riscos associados a essas mudanças para as empresas do setor público e para as pessoas que trabalham nessas instituições nesta área. Como as empresas e as demais instituições vão necessitar de pessoas qualificadas para saber lidar e prevenir os riscos e até transformá-los em oportunidades para suas empresas e instituições. Mas para transformar riscos em oportunidades, é necessário primeiro adquirir conhecimento. Afinal, quem possui conhecimento acaba adquirindo, consequentemente, maior remuneração, reconhecimento e autoridade, pois agrega valor para a instituição para a qual trabalha. Com a reforma tributária não vai ser diferente. Eu pratico o que falo. Destaquei-me na área tributária, me preparando por um curto espaço de tempo para a área fiscal. Com determinação, planejamento e método, você consegue adquirir o conhecimento necessário. Eu queria mudar de área profissional e ingressar na área fiscal. Na época, minha única graduação era em engenharia civil. Cursei direito depois de ingressar como auditor fiscal. Para conquistar a tão sonhada vaga, precisei adquirir conhecimentos de direito, contabilidade e economia, entre outros, de uma forma rápida, para depois concorrer a uma maratona onde apenas 1 em cada 100 leva algum prêmio. O mundo está mudando numa velocidade alucinante. Quem conseguir detectar as mudanças e o que acontecerá no futuro e se posicionar antes, colherá os maiores resultados. Esta apresentação é diferente porque apresenta um caminho mais eficiente para preparar-se para a reforma. A verdade é que a vida profissional é um grande concurso público, inclusive para quem sempre trabalhou na iniciativa privada. Há boas vagas profissionais na área tributária, em vários lugares, mas para essas boas posições sempre há um número muito maior de candidatos do que vagas disponíveis. Visão, determinação e método são indispensáveis. Visão para vislumbrar o futuro e começar a se preparar antes para a mudança de cenário. Determinação para decidir fazer as coisas necessárias e fazê-las no momento certo. E método para economizar tempo, dinheiro, saúde física, mental e emocional, ou seja, impactando o mínimo possível a qualidade de vida. Mas para quem é essa apresentação? É para todos os executivos que trabalham na área tributária, assistentes, analistas, coordenadores, supervisores, gerentes e diretores, e buscam se destacar profissionalmente. É também para todos os contabilistas que trabalham dentro ou fora de empresas e querem estar capacitados a responder às dúvidas e questionamentos de clientes ou executivos.
Essa apresentação também é para todos que precisam de conhecimentos jurídicos tributários. Advogados, procuradores, planejadores tributários em geral. É também para todos aqueles que pretendem ingressar no serviço público mediante concurso em carreiras fiscais, se tornando auditores fiscais ou analistas tributários. Agora preste atenção, para quem não é essa apresentação, para quem não quer dedicar um tempo mínimo de estudo para entender a reforma tributária, para quem acha que é possível entender os novos tributos sem nenhuma metodologia, apenas lendo as leis e demais normas, para quem não quer ou não pretende estar trabalhando na área tributária nos próximos anos. Se você ficar até o final, será disponibilizado um presente para ajudá-lo a entender melhor a reforma tributária. Mas quem sou eu para ensinar isso? Eu sou Luiz Antônio Pagano, auditor fiscal no estado de São Paulo. Já fui auditor fiscal da Receita Federal e inspetor da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Atuo na área fiscal há quase 20 anos. Já passei por diversos setores fazendários, como áreas de tecnologia da informação, setor jurídico e fiscalização direta de tributos. Antes do setor público, era engenheiro civil e participei de diversas obras, trabalhando como funcionário e depois como empresário. Apesar de gostar tecnicamente da antiga atividade, decidi mudar de área e me preparar para as carreiras fiscais. Mas isso só foi possível com determinação, planejamento e método. Os conhecimentos na área tributária são vastos, passando por direito, contabilidade e economia. Como adquiri-los em um espaço de tempo razoável? Afinal, para conquistar a vaga, não é suficiente apenas adquirir esses conhecimentos, mas também se tornar os melhores. Haja vista a competição, que para as melhores vagas nas carreiras fiscais é por volta de 100 candidatos por cada vaga. Esforço e dedicação são necessários, mas não suficientes. Tem que haver método de estudo para adquirir conhecimento. É sobre esse caminho que eu quero ensiná-los aqui. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção para conhecer algumas verdades sobre a reforma tributária, para entender a grande oportunidade que ela representa. Primeira verdade: quem perceber o tamanho da reforma antes poderá entender que tudo mudará na tributação indireta sobre o consumo e que a habilidade dos novos tributos valerá muito mais do que a dos tributos atuais que serão extintos. Não há como escapar do impacto da reforma, pois haverá mudanças para todas as empresas de todos os portes e em todas as atividades. O domínio dos novos tributos valerá em breve muito mais do que as habilidades dos tributos atuais. Mas então, vamos ver as habilidades dos tributos que foram recentemente criados. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, criado por intermédio do artigo 156-A da Constituição. O que diz esse dispositivo? Lei complementar instituirá impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Então vocês vejam, esse é um imposto de competência compartilhada. Só aí já é uma inovação. Quais as principais características do imposto sobre bens e serviços? É uma ampla incidência. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. Abarcará, de forma resumida, o campo dos atuais ISS, ICMS, PIS, COFINS e irá além, pois ele também tributará operações com bens imateriais e seus direitos, como transferência ou cessão de marcas, patentes, design industriais. Segunda característica dele, ele será não cumulativo e haverá direito ao creditamento por conta disso. O imposto pago recolhido e pago nas aquisições pode ser utilizado para abater do imposto a recolher nas operações de venda, nas operações de saída. E a terceira característica dele é que ele é orientado pelo destino, que seria o estado e município de destino. Nós temos ainda a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços. É uma contribuição social
da União. Ela foi criada no artigo 195.5. O que diz esse dispositivo? O artigo 195 refere-se ao financiamento geral da Seguridade Social, que ela vai ser financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, e das seguintes contribuições sociais. Foi inserido o artigo 5. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, nos termos de lei complementar. A CBS foi criado como um tributo irmão gêmeo do IBS. Isso tem no dispositivo constitucional o artigo 149b. Por quê? Porque ela obrigatoriamente, é um mandamento constitucional, ela deve possuir os mesmos fatos geradores, hipótese de creditamento e regimes especiais, diferenciais e favorecidos do IBS e demais características. É um tributo irmão gêmeo. E ainda foi criado, na emenda constitucional 132, o imposto seletivo, no artigo 153, inciso 8, que é outro imposto da União. Ele vai incidir sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Esse imposto foi apelidado sobre imposto de pecado, e a função dele, pelo menos na previsão constitucional, é de ser extrafiscal, inibir o consumo ou utilização de produtos ou serviços que forem prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E quais os tributos que não existirão mais? Vamos lá. Começando, o que vai extinguir em breve, PIS e COFINS. Contribuições só existirão até 2026, essas contribuições. ICMS e ISS. Em 2028, começa a extinção parcial e eles serão reduzidos e serão cobrados apenas até 2032. E o IPI não será extinto, porém o campo de incidência dele será reduzido drasticamente. Ele será restrito a apenas alguns produtos e serviços que têm a produção incentivada na Zona Franca de Manaus. Mas qual que é o impacto econômico da reforma? Eu quero que vocês prestem atenção. Um dos princípios da reforma é ela não aumentar nem diminuir a carga tributária, ou seja, o percentual dos tributos com que eles representam em relação ao PIB nacional. Então, a tributação sobre consumo não deve aumentar nem diminuir. Há vários dispositivos na reforma impedindo travas de aumento de alíquota ou até só redução para manter essa estabilidade. Partindo desta premissa, podemos considerar que o impacto econômico da reforma será aproximadamente o que atualmente é arrecadado com os tributos que no futuro serão extintos, que eu coloquei aqui, que é o ICMS, o ISS, a PIS, COFINS e o IPI, que não será extinto, mas será uma incidência tão reduzida que podemos considerar como se extinto fosse. Então vamos analisar quantos que esses tributos arrecadam, tá? Montante arrecadado em 2022 pelos tributos sobre consumo que serão extintos. ICMS, fonte Confas, 691 bilhões. ISS, total dos municípios, os dados são do IPEA, mas para efeito desse estudo são de 2019, vamos considerar 73 bilhões. E COFINS, PIS, PASEP, 407 bilhões. E o IPI, 41 bilhões. Aproximadamente 1,2 trilhões de reais mudarão a forma de serem arrecadados. É um número extremamente relevante. E nunca isso aconteceu no direito tributário recente do Brasil, que eu digo nas últimas décadas. Perceberam o tamanho da mudança? Agora, vamos para a segunda verdade sobre a reforma. Quem começar a se preparar antes, chegará na frente na corrida pelo domínio do conhecimento dos novos tributos. O tempo para se preparar é agora. Vamos ver os principais marcos temporais da reforma. Em 2023, foi aprovada a emenda constitucional 132, tornando a reforma irreversível, criando constitucionalmente os novos tributos, bem como prevendo a extinção dos atuais.
Em 2024, está previsto a promulgação da Lei Complementar dos Novos Tributos, IBS, da CBS e do Imposto Seletivo. Essa é uma estimativa, mas o projeto de lei já foi protocolado na Câmara dos Deputados e acreditamos que isso vai acontecer em 2024. Em 2025, também uma nossa estimativa, vai ser providenciada toda a legislação infralegal, que seriam os decretos, regulamentos, portarias e instruções normativas. Em 2026, o IBS e CBS já serão cobrados com alíquotas de teste muito baixas. Mas já em 2027 haverá a cobrança plena da CBS e do imposto seletivo. E este não é estimativa, é um prazo constitucional, é mandamento constitucional. Paralelo a essa cobrança, nós vamos presenciar a extinção da PIS e da COFINS e a redução drástica do campo de incidência do IPI, que eu comentei um pouco antes. De 2029 a 2032, nós teremos a cobrança gradual do IBS aumentando e redução gradual em paralelo dos atuais ICMS e ISS. Isso também é um prazo constitucional. E em 2033 teremos a cobrança plena do IBS e a instituição completa do ICMS e do ISS. Então, já em 2027, aproximadamente 450 bilhões serão arrecadados pela CBS e o IS, o Imposto Seletivo. Os tributos federais, já em 2027, terão cobrança plena. Agora vamos à terceira verdade sobre a reforma. E isso é um segredo que eu estou contando para vocês que muitos não se aperceberam. Mas conhecer os novos tributos já é uma habilidade necessária e valiosa agora. Quem não souber disto está desperdiçando oportunidades profissionais e perdendo dinheiro. Agora vamos ver alguns serviços que são e estudos que são necessários agora. Planejamento de novos projetos industriais, pois o IBS e a CBS orientam pelo destino, que seria o consumo desses produtos e não a produção. Não importa mais onde esses produtos forem produzidos, como atualmente é, e que promove a guerra fiscal do ICMS e do ISS. Definição de novos locais para centros de distribuição e planejamento de cadeias logísticas. É por conta da mesma motivo. O IBS será orientado pelo destino. Então a cadeia logística, às vezes, não vai mais interessar estar num determinado estado ou local, né? Por questões benefícios tributários. Olha o terceiro fonte de estudo. Calcular o valor estimado nos custos dos produtos, serviços e demais operações com bens materiais e imateriais. Vamos lá, a alíquota total do IBS e CBS não está definida, mas será por volta de 26,5%. Mas já é possível fazer um cálculo, um algoritmo de cálculo estimativo das atividades de uma empresa, com base nessa alíquota estimada, e depois apenas ajustar o estudo quando as alíquotas definitivas forem publicadas. Dá também para saber se a empresa ou partes das atividades dela estarão incluídas em algum regime não regular do IBS, que são os regimes específicos, diferenciados ou favorecidos. Dá também para calcular os impactos de verticalização ou terceirização de atividades fim e meio na cadeia produtiva e de distribuição. E também é importante para qualquer atividade relacionada à fusão, aquisição ou reorganização societária. Para todo e qualquer estudo empresarial que englobe um horizonte de tempo maior do que 2 anos, é necessário envolver profissionais que conheçam o máximo possível da reforma tributária e possam apresentar a nova configuração tributária para a alta cúpula das instituições. Então, essa é a terceira verdade. Conhecer os novos tributos já é uma habilidade necessária e valiosa agora e pode gerar rendimentos com prestação de serviços de estudos, consultorias e demais atividades de planejamento e viabilidade econômicas para empresas e demais instituições. Quarta verdade. Quem se preparar com um método melhor, investirá menos tempo e dinheiro e preservará ao máximo a sua qualidade de vida. Método economiza tempo, dinheiro e saúde.
Lógico que todos podem ler as normas, projeto de leis e as leis que virão, ou fazer diversos cursos, mas isso demandará tempo e dinheiro, dois recursos que devem ser otimizados por qualquer pessoa. O método correto é um curso com testes e material de apoio. Um bom método de estudo facilita e acelera o aprendizado. Um bom método deve conter material de apoio, revisão e testes de fixação do que foi ensinado e focar no desenvolvimento do aluno para ele se capacitar e processar conhecimento que o torne capaz de responder dúvidas e assessorar a diretoria da empresa ou clientes externos. Um bom método minimiza os impactos na saúde física, emocional e intelectual, ou seja, reduz o impacto na qualidade de vida e tempo para as atividades de lazer e descanso. Um bom método permite ainda você conquistar sua vaga no concurso público. Mas todos os profissionais, na verdade, estão num grande concurso. Existem boas posições para funcionários e prestadores de serviços de assessoramento, mas o número de vagas disponível é sempre inferior ao de pretendentes. Então vamos repassar. Quero que vocês conheçam e decorem as 4 verdades da reforma. Primeiro, quem perceber o tamanho da reforma antes poderá entender que tudo mudará na tributação indireta e que a habilidade nos novos tributos valerá muito mais do que a dos tributos atuais que serão extintos. Não há como escapar o impacto da reforma, pois haverá mudanças para todas as empresas de todos os portes e em todas as atividades. Segunda verdade, quem começa antes a se preparar chegará na frente na corrida pelo domínio do conhecimento dos novos tributos. O tempo para se preparar é agora. Terceira verdade, conhecer novos tributos já é uma habilidade necessária e valiosa agora e pode gerar rendimento com prestação de serviços de estudo e demais atividades de planejamento e viabilidades econômicas para as empresas e demais instituições. E a quarta verdade, quem se preparar com um método melhor investirá menos tempo, dinheiro e preservará ao máximo a sua qualidade de vida. Se você entendeu essas 4 verdades, você percebeu que a reforma tributária representa a maior oportunidade profissional das últimas décadas para quem trabalha na área. Basta, para tanto, você ter determinação, visão e método para aproveitar essa oportunidade. Então deixe-me fazer uma pergunta. Se você seguir a minha estratégia para aprender os novos tributos, você acredita que poderá aproveitar a grande oportunidade gerada pela reforma e terá sucesso profissional? Infelizmente, eu não consigo cobrir tudo o que você precisa em apenas 1 hora de webinário. 1 hora é pouco para explorar completamente este conteúdo. Por isso, eu quero te apresentar uma solução mais completa. Conheça o curso Reforma Tributária, os Novos Tributos, Dispositivos Constitucionais. Um curso completo, gravado em videoaulas. Esse curso é a sua chave para não apenas entender, mas dominar os novos tributos e superar as barreiras que podem impedir seu progresso. Afinal, a reforma tributária é a grande oportunidade da sua vida profissional. Este curso foi desenvolvido para resolver os problemas que discutimos anteriormente, a relevância e a urgência do estudo da reforma tributária. Algumas pessoas podem pensar que nosso curso é muito caro, mas na verdade ele se paga rapidamente com os resultados que você poderá obter na sua carreira. Você começará com um módulo exclusivo para se aprofundar nos fundamentos da reforma tributária e conceitos essenciais do direito tributário. Um curso onde os tópicos da reforma tributária são explicados em videoaulas completas, divididas por módulos, e com um módulo final de testes de fixação e apostila completa em PDF para consulta. Neste módulo, os testes são corrigidos também em videoaulas. O primeiro módulo é um módulo introdutório. Nós vamos ter uma introdução à reforma tributária e conceitos importantes para o direito tributário. O que você vai levar neste módulo? Vai aprender os conceitos introdutórios à reforma tributária. Vai ter uma visão geral dos tributos criados, dos que serão extintos
e os princípios sobre os quais a reforma foi orientada. Vai também aprender conceitos básicos de direito tributário e de processo legislativo, para entender a natureza das normas necessárias para a estruturação da reforma tributária. Vai aprender também princípios importantes de direito tributário, como os de hipóteses de incidência e o de elementos do fato gerador de um tributo. Aprenderá também como encontrar a estrutura normativa de um tributo. O valor deste módulo é de R$ 247. E o que você vai aprender nesse segundo módulo? É um módulo de aprofundamento no estudo do IBS e da CBS, que serão os maiores tributos do Brasil. E o que você vai aprender nesse módulo? Porque o IBS e CBS são chamados de tributos gêmeos. Entenderá os elementos do fato gerador do IBS e CBS. Aprenderá as principais características previstas nas normas constitucionais para o IBS e CBS, que são a não cumulatividade, princípio do destino, regras de creditamento, e verá os demais aspectos importantes desses tributos. Aprenderá com exemplos numéricos como calcular bases de cálculo e apuração do IBS e CBS. Aprenderá também quais são os regimes não regulares do IBS e CBS, que são os regimes especiais, os regimes diferenciados e os regimes favorecidos, e as atividades que são abrangidas por eles. Aprenderá também determinadas regras especiais referentes ao IBS e CBS, como é o caso das operações com compras governamentais. Verá também todos os demais aspectos importantes do CBS e CBS. Então, até aqui você vai levar 2 módulos: Introdução à Reforma Tributária e conceitos importantes para o direito tributário, e o módulo de aprofundamento do IBS e CBS. O valor desses 2 módulos é estimado em R$ 744. No terceiro módulo, nós vamos estudar o imposto seletivo, um imposto que representa uma inovação no ordenamento jurídico tributário brasileiro. E o que você vai aprender nesse módulo? Qual o princípio por trás do imposto seletivo? As principais características do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado. Como será aplicado a extrafiscalidade do imposto seletivo, que é sobre serviços e produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E haverá também os desafios impostos à implementação deste imposto. Então, até aqui, você vai levar 3 módulos. Um módulo introdutório, o módulo de aprofundamento no estudo da IBS e CBS e um curso de imposto seletivo. O valor total desses módulos é de aproximadamente R$ 1.141. E depois nós vamos entrar no módulo 4, onde nós vamos estudar todos os demais aspectos importantes da reforma tributária. Você vai aprender como fica na reforma tributária a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Também vai entender como será a situação dos novos tributos pela sistemática de apuração para as empresas do Simples Nacional. Vai ver também como ficam as operações de comércio exterior na reforma tributária, que são as operações de importação e exportação. Vamos ver também o período de transição para as empresas e para os entes federados. Vai também saber como será o aprofundamento de crédito dos atuais ICMS e PIS/COFINS após a reforma. Vai ver também alterações importantes que a reforma trouxe em tributos como o ITCMD, o IPVA, o IPTU e determinadas contribuições municipais. Vai ver também demais aspectos e princípios constitucionais introduzidos pela reforma tributária. Então, até aqui, o que você vai levar? O módulo introdutório, o módulo de aprofundamento do IBS e CBS, o curso de imposto seletivo
e também o módulo dos demais aspectos da reforma tributária. O valor desses 4 módulos somados é de aproximadamente R$ 1.388. Depois, no curso, nós temos ainda o módulo 5, que é um módulo de testes para revisão com aulas de correção e também contém material de apoio. Revise todo o conteúdo dos módulos iniciais, fazendo testes e vendo as aulas de correção. Esses testes são indispensáveis para fixar o conhecimento e para habilitar o aluno a raciocinar, tornando-o capaz de se tornar um expert na reforma e responder às principais questões envolvendo a mesma. Além dos testes, o aluno verá aulas de correção gravadas para entender profundamente as questões e principais pontos relacionados às mesmas. O que você vai levar? O módulo introdutório, o módulo de aprofundamento da IBS-CBS, o curso de imposto seletivo e o curso dos demais aspectos da reforma tributária, adicionado ao módulo de testes para revisão, tem um valor estimado de R$ 1.535. Você vai levar também um guia completo da reforma tributária, os novos tributos. Receba um material com aproximadamente 200 páginas em PDF, contendo todo o conteúdo dado em todas as aulas. Ao final de cada módulo, haverá testes de fixação. Este é um material valioso de consulta para qualquer eventualidade, cobrindo todos os princípios constitucionais referentes à reforma tributária. O que você vai levar até aqui? O módulo introdutório, o módulo de IBS-CBS, aprofundamento nos dispositivos constitucionais, o curso de imposto seletivo, o curso dos demais aspectos da reforma tributária, os testes para revisão e o guia completo reforma tributária. Todos esses itens têm um valor estimado de R$ 1.632. O investimento em conhecimento gera lucro. Você consegue entender por que é um bom negócio a R$ 1.632? Você vê como este investimento de R$ 1.632 pode ser transformador para a sua carreira? Muitos já entenderam que uma promoção profissional ou num simples trabalho de assessoria ou execução de um estudo de viabilidade econômica, esse valor já pode ser recuperado muitas vezes. Mas para o público em geral, este pacote está sendo disponível por apenas R$ 997. Então preste muita atenção, porque você chegou até aqui comigo. Por ter participado desse webinar, você tem uma oportunidade especial e imperdível. Você tem a oportunidade de começar agora mesmo por apenas 12 parcelas de R$ 29,64 ou R$ 297 à vista. Então clique no botão abaixo e aproveite esta oportunidade única por apenas 12 parcelas de R$ 29,64. Agora, você tem duas opções. Ignore e perca esta oportunidade, ou faça um pequeno investimento de apenas R$ 29,64 mensais ou R$ 297 à vista. Isso é praticamente nada em comparação com o ganho que pode ser gerado com o conhecimento que será adquirido. Além de tudo isso, é sem riscos se funcionar excelente. Se não, reembolsamos totalmente dentro do prazo de avaliação que você terá. Durante 7 dias, se por qualquer motivo você entender que o curso não é para você, basta pedir seu dinheiro de volta. Espero que você tenha entendido. Você terá acesso a um excelente e completo curso. Recapitulando o que está incluso. Módulo introdutório, introdução à reforma tributária e conceitos importantes para o direito tributário. Curso de IBS-CBS, dispositivos constitucionais. Um curso de imposto seletivo. Curso dos demais aspectos da reforma tributária. Ainda terá testes para revisão e um guia completo reforma tributária,
os novos tributos. Todo esse conjunto tem um valor de R$ 1.632. E ainda vou te oferecer um bônus para os primeiros 20 inscritos. Se você agir agora, receberá uma mentoria. Agindo agora, você também ganha um bônus, acesso a uma mentoria ao vivo com aproximadamente 1 hora de duração. Uma chance para apenas as primeiras 20 pessoas inscritas. O valor dessa mentoria é estimado em R$ 447. Agora vamos esclarecer as principais dúvidas. Por quanto tempo terei acesso ao curso? Por 1 ano após a data da sua compra. Como funciona o suporte de dúvidas? O suporte é individual e por e-mail. Como será entregue o conteúdo? O curso é 100% online, em videoaulas gravadas e com material em PDF. Agora está na sua mão. Você tem 2 alternativas. Investir em conhecimento por um valor irrisório se comparado ao benefício que ele pode gerar para sua carreira. Além disso, investimento sem risco. Se durante os 7 dias para avaliar o curso você entender que o mesmo não é para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Este preço ofertado no webinar é por tempo limitado. O curso retornará em breve ao preço original. Então, a sua primeira alternativa é partir para a ação. E a sua segunda alternativa é simplesmente não fazer nada e observar outras pessoas decidindo por esta primeira. Obrigado!